escritório hoje tem parceria com a Leroy Merlin nos atendimentos de consultoria e alguns projetos para reforma. Essa cliente ela é uma terapeuta e ela tem um espaço pequeno, o espaço de um quarto na casa dela, que ela gostaria de criar esse espaço para atendimento dos pacientes dela, por videochamada, e alguns pacientes para atendimento para constelação familiar. Então ela precisaria de ter esse espaço físico e também seria um espaço para ela colocar em prática os atendimentos dela, a questão dos estudos que ela precisa ter. Aqui a gente entrega o que seria o mood board, né? Que seriam as ideias principais, quais elementos que ela gostaria de ter em questão do tipo de paleta de cores, os adornos. Esse é o espaço dela. É um espaço pequeno, ela já tem a mesa, ela já tem alguns quadros. E a ideia dela seria, por exemplo, substituir esses quadros, as imagens deles, que a gente fez o atendimento dela. Ela me explicou como que são os pacientes, que tipo de atendimento que ela faz. Eu guiei ela a pensar se essas imagens são imagens que trazem uma sensação boa para os pacientes, que é a questão da leveza, do salto de fé, né, que você tem que dar a partir do momento que você faz um processo terapêutico. E aqui ela passou para outro ponto. Os quadros a gente trouxe do canto da mesa para o corredor, que no projeto vai ter uma planta, cortina fechada, né, na hora dos atendimentos, para não tirar a atenção. E nessa parede, onde estão os quadros, a gente colocou uma prateleira grande de livros, um ponto com algumas decorações com prateleiras menores, para que ela conseguisse criar um cenário de fundo para ela fazer videoconferências, chamadas, lives. Esses bonequinhos em cima da mesa são os bonequinhos que ela precisa para fazer o atendimento da parte da constelação familiar. E neste canto, ao lado da mesa, da parte da mesa onde ela vai ficar sentada, que tá o computador, tá a questão de estudo dela, os livros, o que ela precisa de manter em cima, vai vir para um móvel lateral, que ela vai conseguir guardar e deixar somente o que vai ser usado na hora do atendimento. E assim ficou as descrições, a planta geral, o que vai ser colocado em cada lugar. Aqui tá o móvel lateral, a cadeira, eu fiz uma especificação para ela, eu tirei a cadeira que ela estava atendendo, que é uma cadeira que não dá um conforto a longo prazo, trouxe para o outro lado para um atendimento temporário, no caso de ser um casal que queira fazer o atendimento. Coloquei um climatizador para ela, porque ela vai manter essa cortina sempre fechada, e uma planta. A ideia central é que a pessoa entre nesse ambiente, coloque sua bolsa, coloque como apoio algum material que ela traga nesse pulp, e ela tenha uma unidade de escala com um quadro maior que vai descendo e vai sendo guiada até o ponto central onde ela vai estar. E do lado de cá a mesma coisa, vai vir a parte dos livros, vai vir uma prateleira pequena com os bonequinhos que a pessoa consegue pegar e colocar em cima da mesa para fazer o atendimento da constelação familiar, e toda a atenção vai ser direcionada para ela nessa cadeira central, que é onde ela vai fazer os atendimentos. Aqui ficou a vista frontal, as distâncias, a altura do quadro, por que está alinhado o quadro abaixo do ponto médio de 1,50, porque a gente colocou o alinhamento da janela quando a janela estiver aberta, e para ficar na altura dos olhos também, ela que não tem uma altura muito grande, ela tem por uma altura de 1,60, então na altura dos olhos, quando a pessoa estiver sentada também, ela tem que conseguir ver estes quadros sem ficar movimentando muito o pescoço. A questão é mais ergonômica. A gente colocou a prateleirinha na lateral, aqui vem as especificações com as alturas e a profundidade de cada uma das prateleiras e a altura que ela vai ser instalada. São prateleiras com suporte invisível, e essa questão do puff, ele é um puff baú, porque ela consegue guardar o ring light, os equipamentos de câmera, tudo que ela não estiver usando nesse momento, ela consegue vir e armazenar dentro desse baú. E a questão do quadro, independente de qual imagem ela coloque, o direcionamento é que tenha essa caída e esse direcionamento que vai criando como se fosse um braço que vai direcionando a atenção para ela.
aqui é a mesma coisa. Você vai criando o elemento visual de um braço que vai acolhendo até chegar no ponto onde ela estiver sentada. E a questão de ergonomia para o paciente dela conseguir vir um pouco acima da bancada e pegar esses bonequinhos e colocar em cima da mesa para representar um personagem na história dele, que vai fazer com que ele consiga fazer uma regressão e pensar qual que é o papel dessa pessoa na história dele. E aqui foi os itens indicados com as especificações, qual o tamanho, qual a cor, por que tem que ter um suporte para poder segurar os livros nessa parte de cima. O tipo de planta, ela queria colocar uma planta artificial, eu falei com ela para não colocar. Pelo menos essa planta central, a planta de baixo, ela colocar uma planta de verdade. Quando você coloca planta artificial em um nível do olho, onde a pessoa consiga pegar e tocar, não é interessante, que faz parecer que todo o cenário é um cenário genérico, principalmente se você está fazendo um atendimento de uma pessoa que é muito observadora, que está ali para poder fazer um processo terapêutico. Então é bom ter um elemento natural, tem que ser um espaço de acolher e que consiga também filtrar depois que essas pessoas forem embora, para quem acredita em Feng Shui, as energias que os espaços carregam. Esse é um ponto também. E aqui a questão do climatizador, suportes para poder pendurar quadro, os apoios para os livros e um abajur que eu coloquei como climatizador para ela também. E eu vou deixar um vídeo desse espaço agora no final, mas assim, não é todos os atendimentos que fazem, que vai criar um 3D, que vai ter um vídeo, que vai ter imagens. No caso, eu estou criando esse para poder ilustrar, para vocês entenderem e conhecerem mais sobre o meu trabalho e como são desenvolvidas as consultorias.